romance é o lugar onde se conta uma história. Em tese, seria isso. Né? Popularmente, seria isso. Por isso que você pode encontrar, até mesmo nas feiras do Nordeste, os folhetos de cordel que chamam-se o romance do pavão misterioso, o romance do conde Salvador, o romance do bordado e da pantera. Porque é uma palavra mágica onde se inclui, né, claramente as histórias comuns, fáceis, e deveriam ser sempre fáceis. Mas aí quando você entra na teoria da literatura, aí a resposta é muito mais complexa. Não é? O que seria um romance, digamos, na Idade Média? O primeiro grande romance do chamado romance burguês, que claramente altera de maneira radical, por exemplo, a epopeia que nós conhecíamos, né, desde o começo dos tempos, lá com a Grécia. O que vai acontecer é que nós vamos encontrar agora um romance onde o homem, além das suas histórias, faz experimentalismos. Por exemplo, o romance do século XX, começo do século XX, com Joyce, digamos, Ulisses. Ulisses, a rigor, não conta uma história. E você poderia dizer, como é que você me diz que romance é onde se encontra uma história, e no segundo momento você diz que o romance de Joyce não tem uma história? Porque nesse campo nós vamos encontrar o experimentalismo, a linguagem que tenta se aproximar do universo psicológico do homem, da sua parte mais secreta, da sua parte mais, digamos assim, não só secreta, mas escura, onde ele procura tirar todas aquelas áreas, onde ele procura atingir aquelas áreas mais dolorosas ou mais alegres, não é? De maneira que possa levar o leitor um experimentalismo que resulte numa grande reflexão sobre o homem. Sem esquecer que no século XIX o romance era também uma área onde se discutia todos os assuntos, a história, a teologia, a sociologia, a filosofia. Isso você vai encontrar em romances como o romance de Dostoiévski, basicamente teológicos. Você vai encontrar nos romances de Tolstói, né? Vai encontrar o experimentalismo inicial de 1850 com Flaubert. Enfim, nós vamos ter todo um universo teórico, né, que quase que nega aquela primeira expressão de que o romance é um lugar onde se conta histórias. Então, um romance também é, aparentemente, simplesmente uma história de amor, se poderia dizer assim. Né? Se você pegar a palavra amor e não for só romântico, não for lírico, for um amor, digamos, à humanidade e onde se discute o seu destino. Por isso que responder exatamente o que é um romance é muito complexo e muito difícil. Veja, o Brasil se conhece nessas três áreas em que você citou agora, não é? Porque é natural que hoje haja essa sofisticação tecnológica que nós estamos assistindo de uma maneira surpreendente, né? Não se pode negar que é surpreendente. Mas o Brasil se conhece nas feiras, onde se canta os folhetos, onde se canta as violas. O Brasil se encontra e se compreende também nas revistas, nos jornais, né? Nos próprios folhetos de cordel. O Brasil se encontra no programa de rádio, nos cantares, na música sertaneja ou não, na música armorial, que é um momento extremamente significativo da revelação do espírito brasileiro. O Brasil se encontra na imagem, na televisão, no cinema, não é? Nas manifestações populares mais imediatas, tanto do campo da feira quanto no campo da tecnologia. De forma que tudo isso forma, um sentido muito grande à compreensão de um país extraordinariamente
mente grande, com as suas manifestações culturais as mais diversas, e onde nós podemos ler, ver e ouvir. Como é que se escreve o que se sente? Em primeiro lugar, as pessoas devem levar em consideração uma coisa que é a chamada intuição. Quando a gente começa a querer escrever, não tem inspiração, tem intuição, e é levado pelo impulso. É claro que esse primeiro momento deve ser sentido, deve ser amado, deve ser desenvolvido, porque é a alma, o sangue, o espírito que se manifesta em primeiro lugar. Não, a técnica deve ser posterior. Até que pela natureza da técnica, ela é racional, mesmo que chegue ao leitor de maneira mágica. Mas para que se escreva, é preciso conhecer detalhes técnicos importantes do romance, como se desenvolve uma cena, como se desenvolve, por exemplo, um parágrafo que é importante. Distribuição de parágrafos é importantíssimo. Ou você escreve na forma de poemas, né? Os poemas são escritos hoje da maneira mais livre possível, não é? Não tem mais aquela história das rimas, de contar os versos, nada disso. Você escreve como sente. Agora, a primeira etapa é essa, é escrever como a alma pede, como o sangue pede. Em segundo lugar, desenvolver a técnica onde melhor se adapta a sua maneira de escrever. Se é na poesia, se é no teatro, se é no romance, na novela, no conto. O importante, em primeiro lugar, é usar a intuição, escrever aquilo que quer, que deseja, que pretende e que almeja.